Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para essa conversa hoje. E eu quero continuar o meu tema a respeito do selo de Deus e a marca da besta. Nós temos meditado em nossas últimas conversas a respeito desse anjo assinalador que está mencionado em Apocalipse 7, e o profeta fez um paralelo com Ezequiel 9, e também com Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 ao 12. Todos nós sabemos que esse anjo assinalador é o Espírito Santo, porque ele é o único que pode dar o Espírito Santo. E há uma grande diferença entre o selo de Deus e a marca da besta. Um selo é um sinal de propriedade. Uma marca é uma distinção para aqueles que recusaram receber o batismo com o Espírito Santo, recusaram reconhecer a verdade do dia, recusaram reconhecer a mensagem da hora. Então há uma marca sobre eles, e essa marca é muito distinta, é não ter o Espírito Santo. Vamos recordar que Deus elevou Moisés até os céus e mostrou para ele o tabernáculo celestial. E depois Deus lhe ordenou que descesse para a terra e fizesse uma réplica, ou vamos dizer, um protótipo, ou como quiser, uma maquete daquilo que ele viu lá no céu. Veja, nós somos finitos e Deus tem que lidar conosco de acordo com a nossa condição. E para que a gente possa entender o mundo invisível, então temos que ter coisas no mundo visível. O que a gente chama de tipos, o que a gente chama de sombras, ou o que a gente chama de o natural, para explicar o espiritual, para explicar aquilo que há no mundo invisível. Então temos uma importante escritura no livro de Hebreus, capítulo 11, a respeito desse mistério. Veja, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós temos o natural, temos as coisas naturais, os tipos, e quando o nosso entendimento é aberto pelo Espírito Santo, nós vamos então, pela fé ou pela revelação, entender o que há no mundo invisível. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, por ela a fé. Veja, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então veja, tudo que está criado, seja no mundo visível ou no mundo invisível, foi pelo poder criativo da palavra falada. Veja, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui temos uma grande palavra esclarecedora para esta hora. O que nós estamos vendo aqui nesse mundo, veja, foi copiado do mundo invisível. Então há um mundo invisível, de onde o que nós vemos aqui, veja, foi copiado de lá. Então, para que a gente pudesse entender o mundo invisível, Deus trouxe as coisas visíveis. Então Moisés faz um templo. Veja, ele colocou os átrios, ele colocou os utensílios, a mobília, e com aquela disposição de cada mobília. Veja, eram 7 itens. Era a pia de bronze, era o altar do sacrifício, depois os 7 castiçais, depois a mesa da proposição, o altar do incenso, a arca, sobre a arca os querubins, o propiciatório, e ali estava então a representação de como se aproximar do trono de Deus. Mas um ponto que eu quero salientar são os 7 castiçais. Esses 7 castiçais estavam revelando o plano predestinado de Deus das 7 eras da igreja. Lá haviam 7 lâmpadas, lá estava o azeite, veja, representando as 7 igrejas, cada lâmpada dessa representando um mensageiro, o azeite representando o Espírito Santo, as igrejas representando os eleitos.
Veja, mas ali também estava a representação dos querubins, da influência sobre a igreja. Veja, o sacrifício, o animal, ali estava o bezerro, estava o leão, o rei, estava o sacerdote, estava a perspicácia, a sabedoria do homem, mas também a águia voando, os querubins com suas asas entrelaçadas sobre o propiciatório. Veja, e havia o mundo visível, onde entravam os sacerdotes por seu turno, mas havia o mundo invisível, depois do véu, que somente o sumo sacerdote é que conhecia aquele lugar secreto. O sumo sacerdote, um tipo de Jesus Cristo, veja, ele veio de Deus e voltou para Deus. Ele veio do mundo invisível para o mundo visível. Veja, aquela cortina, aquela pele de animais, separava o mundo visível do mundo invisível, do terreno ao celestial, do mortal para o imortal. O que estava atrás do véu, veja, deveria ser crido pela fé. Era lá onde Deus descia, era lá onde estava a glória da Shekinah, era lá onde estava a arca, onde estavam os querubins, onde estava o maná que não desvanecia, onde estava o sangue da propiciação, 7 listas de sangue, as vozes do sangue que falam coisas grandiosas, coisas secretas. Então, o mundo visível que temos hoje é para explicar o mundo invisível. Veja, real, aonde estão agora os anjos, os querubins, onde estão as dimensões, onde está o altar, onde está Deus na 7ª dimensão. O profeta foi até a 6ª, também tinha ido até a 5ª, quando ele levou aquele disparo do seu rifle e ele desceu à região dos perdidos, e lá ele viu os perdidos. Veja, o mundo invisível, porque nos dias da voz do 7º anjo, todos esses mistérios seriam revelados. Então, nós estávamos representados naquele mundo invisível, lá nos 7 castiçais, representados também no sumo sacerdote, Jesus Cristo, no corpo de Cristo, a verdadeira igreja, predestinada para entrar além do véu e viver das coisas escondidas, viver das coisas secretas. Mas isso tudo é para aquele que é selado com o Espírito Santo. Então o profeta explica uma coisa muito importante na mensagem, o selo de Deus. Veja, temos conversado nas últimas vezes que o anjo assinalador, o anjo, o Espírito Santo, tem estado no campo desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, assinalando os eleitos. O assinalar é mostrar aqueles que são propriedade, aqueles que são predestinados, aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque somente o eleito receberá a revelação, somente o eleito será selado. Os outros terão uma marca por não poderem receber a mensagem do dia. E veja, Jesus disse que os que estão marcados com a marca da besta, aqui no tempo do fim, eles teriam aparência de piedade. Mateus 24, verso 24, seriam tão parecidos com o verdadeiro que enganaria, se possível, o eleito. Depois Jesus também disse, seriam mornos, membros de igreja, mornos. Veja, esses todos, de acordo com 2 Timóteo, teriam aparência de piedade, mas eles não suportariam a sã doutrina. Veja, a exemplo da pomba e o corvo dentro da arca, a exemplo de Caim e Abel, Judas e Jesus, Davi e Absalão, o verdadeiro crente e o falso. Então ele diz assim no parágrafo 46, uma marca é uma distinção. Isso faz a diferença, veja, separa algo. Veja, você diz, você tem uma marca contra você, uma marca. Mas você nunca diz que você teve um selo contra você. Você teve uma marca contra você. E um selo é um sinal de propriedade. O eleito está recebendo o sinal de propriedade. Agora, uma marca é uma distinção, diz ele. E a igreja é selada pelo Espírito Santo, mostrando ser uma propriedade. São esses que o anjo assinalador tem assinalado nesse tempo do fim. Pois são os únicos que podem receber a revelação da palavra, são os únicos que podem receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem através da mensagem dessa hora, veja, da mensagem do 7º anjo. Essa é a grande diferença.
Veja, a mensagem é o que está dando a nós o Espírito Santo, o assinalador, o selo, o anjo assinalador. E como é que ele assinala? Com a palavra: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a mensagem. Então veja, uma marca é uma distinção, e a igreja é selada pelo Espírito Santo, mostrando ser uma propriedade. Deus possui a igreja, porém a marca da besta é a desobediência. O réprobo que recusou tomar o caminho provido por Deus. Ele se apegou a uma igreja, se apegou a um sistema, se apegou a uma interpretação errada, creu numa mentira, amou mais o mundo do que a palavra, do que a santidade. Essa aqui é a verdade. Veja, Caim assim foi marcado e foi mandado embora. Entendemos isso. Abel morreu e Sete se levantou para tomar seu lugar. Isso foi um sinal de uma ressurreição. Veja, vemos que essas duas marcas, a marca e o selo, começam em Gênesis e vêm através da Bíblia e terminam em Apocalipse. Também temos uma escritura aqui sobre onde começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. E esta travessia sempre tem sido de uma maneira ou de outra. Como eu estava pregando outra noite sobre o sangue oferecido, o sangue do sacrifício. Veja, Babilônia citada em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Babilônia citada no meio da Bíblia e Babilônia citada no último livro da Bíblia. Começa em Gênesis e vem até Apocalipse. Observemos aqui, vamos tomar isso através por um minuto. Até mesmo na arca havia a pomba e o corvo. Veja, ambos pássaros, ambos podiam voar. Sabemos que o corvo é um hipócrita, ele é apenas um hipócrita sujo. Agora, um corvo pode baixar ali em um velho cavalo morto e simplesmente comer, gralhar e agitar suas asas e ter um grande tempo. Aquela pequena pomba não poderia nem chegar perto disso. Por quê? Ela não tem fel. Não poderia digerir. Se comesse aquilo, morreria. Mas o corvo pode baixar ali e comer o cavalo morto por meio-dia e sair ao campo e ir para casa jantar trigo com a pomba. Ele é um velho hipócrita. Notem que uma pomba não tem fel de amargura, nem mesmo qualquer um que é batizado com o Espírito Santo. Toda amargura se vai. Ambos estavam na mesma arca, como o hipócrita e o verdadeiro crente na mesma igreja, mesma denominação, estando juntos sentados, mesmo banco. Agora, vamos ao parágrafo 55 para terminar. Olhe para Caim, veja, veio e ofereceu uma oferta, construiu um altar, pertenceu a uma igreja, pertenceu a uma denominação, ajoelhou-se no altar e orou. Adorou a Deus, deu seu dízimo. Se isso é tudo que Deus requer, Caim foi tão justificado quanto foi Abel. Mas veja, todo o segredo era a revelação. Veja, aí é onde está o problema. As pessoas não entendem que toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre uma revelação espiritual de Cristo. Jesus disse assim em Mateus 16, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja, te digo que tu és Simão, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Quando a revelação espiritual de Jesus Cristo, e ele é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando este verbo entra em você, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ali está a palavra vindo. A revelação de cada palavra de Deus é verdadeira. Repouse sua alma em qualquer parte disso. 2 pontos. Revelação. Espero que eu tenha ajudado. A nossa conversa de hoje foi em torno dessa mensagem, o selo de Deus. E até a próxima. Deixa aí o seu comentário. Vai nos ajudar. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.